Olá, estamos dando início a mais um episódio da série Escrevendo o Brasil, uma série produzida em parceria entre a Ampu Brasil e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Eu sou Marcelo Durão e hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com o professor Fernando Nicolazzi, que atualmente é professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo membro do programa de pós-graduação em História dessa mesma instituição. Além disso, o professor Fernando é pesquisador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, da URGS, e é autor de uma grande quantidade de livros, artigos e capítulos de livro que abordam temas como a teoria da história, a história da historiografia e a historiografia brasileira também. Sobre esse último tema, por exemplo, o professor Nicolazzi organizou e publicou o livro História e Historiadores do Brasil, que saiu em 2015 pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. E também os artigos Disoriented Time and Social Knowledge, publicado em 2020 na revista The American Sociologist, e um outro artigo, A Sombra de um Mestre, Gilberto Freire, leitor de Euclides da Cunha, que saiu na revista de História da Unesp, lá em 2010. E aqui, professor Fernando, eu destaco este último texto, pois é um texto, um trabalho que trata exatamente do autor, que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Gilberto Freire, um dos maiores clássicos do nosso pensamento social e da nossa historiografia também. Gilberto Freire é um autor cuja obra é considerada um marco na forma de se entender a identidade nacional e de se interpretar o Brasil mesmo. Mesmo com todas as polêmicas que envolvem conceitos como democracia racial ou miscigenação, é praticamente o senso que especialistas em historiografia brasileira apontem para a obra de Freire como um divisor de águas mesmo na nossa tradição de pensamento histórico e sociológico. E aí, professor Nicolazzi, tendo em vista essa inegável relevância do legado freiriano para a tradição historiográfica brasileira, eu pediria, por favor, que você explicasse para o nosso espectador quem foi Gilberto Freire, quais são as suas principais obras e contribuições conceituais, e principalmente por que ele pode ser considerado um clássico do pensamento histórico e social do nosso país. Bom, Marcelo, obrigado aí pela gentil apresentação, prazer participar dessa conversa aqui, agradecer o convite que foi feito pela SBTHH, pela AMPU, enfim, é sempre bom participar de atividades realizadas por essas duas importantes entidades, né, que movimentam a nossa historiografia, e também prazer conversar sobre um tema que durante um tempo da minha vida ocupou, assim, vastos momentos da minha reflexão, né. Bom, apresentar o Freire não é das tarefas mais fáceis, né? Então, é um autor, enfim, teve uma vida bastante longeva. Ele nasce em 1900, no Recife, vive até os 87 anos. E, de fato, a gente pode considerar, sem sombra de dúvida, sem medo de entrar no clichê, como um dos mais importantes intérpretes da história, da formação social, da cultura brasileira, né? Então, ele fez parte de uma geração que, entre a década de 1920 e 1940, buscou oferecer novas bases para se interpretar a história do Brasil, né? E notadamente no caso dele, colocando as relações sociais, a ideia da formação do povo brasileiro a partir dos elementos propriamente culturais como foco primordial da análise dele. E acho que esse é um ponto central na reflexão do Freire, né? Pensar o que significou para a nossa formação social o contato, o choque, as tensões entre europeus, ameríndios e africanos, né? Bom, o Freire ele teve uma formação universitária nos Estados Unidos, né? Ele segue para lá aos 18 anos, ele permanece ali nesse primeiro momento até 1922, foi aluno da Universidade de Colômbia, onde ele apresentou uma tese à época uma tese de mestrado sobre a vida social no Brasil do século XIX. E foi a partir dessa experiência dele que ele iniciou a vida pública como intelectual, logo na década de 1920, escrevendo em jornais, sobretudo em Pernambuco, né? Eu destaco essa formação universitária do Freire porque me parece importante de ser mencionada, porque é isso que, em larga medida, confere à trajetória dele certas particularidades, né? Uma vez que não havia universidades no Brasil, que boa parte dos autores que se voltavam à escrita da história e ao pensamento social brasileiro
ou tinham formação em outras áreas, como, por exemplo, o direito, ou eram historiadores diletantes, políticos, né, muitos deles diplomatas. Então, o fato do Freire ter tido uma formação acadêmica, uma formação universitária específica no campo das ciências sociais, deu à trajetória dele uma certa singularidade. No entanto, a atuação em universidades como professor foi sempre algo bastante passageiro e esporádico na carreira dele, né? Ele acabou não tendo ou não desenvolvendo uma carreira duradoura vinculada a alguma instituição particular, né? Bom, em 1933, ele publica A Casa Grande Senzala, que é, sem dúvida, o seu livro mais conhecido, né, que teve inúmeras edições, tanto em vida como edições póstumas, foi traduzido para diversos idiomas, né, foi uma obra que, de fato, o colocou no centro da intelectualidade da vida pública brasileira ao longo do século XX, e que também o tornou mundialmente conhecido, né? Então, autores, historiadores como Lucien Febvre, Fernand Braudel, Peter Burke, por exemplo, escreveram textos sempre muito elogiosos à obra do Freire, né? E é uma obra também que inicia uma trilogia que acompanhou a história do Brasil desde a colônia até a República, junto com outros 2 livros, Sobrados e Mucambos, cuja primeira edição é de 36, e Ordem e Progresso, que já é de meados da década de 50. Então, o leque de interesses do Freire era realmente bastante amplo, ia da antropologia para a literatura, passava por todo o espectro das ciências sociais, da filosofia, das artes de forma geral, né? Mas também ele tocou em pontos pouco usuais quando se trata do trabalho intelectual, né? Como o interesse que ele tinha pela culinária, encarada por ele como uma forma de expressão cultural, ou seja, como uma das maneiras que definem a peculiaridade de um povo e de uma sociedade, né? E por isso que se tornou um objeto de estudo para ele. E era também uma forma a culinária era uma forma também de entender que tipo de sociedade era essa que se formou aqui nos trópicos, né? Que era um pouco o grande tema da vida do Freire, né? E tendo em vista isso, ele nos anos 50 ele buscou desenvolver a ideia de uma ciência propriamente voltada para o estudo da experiência humana nos trópicos, chamada tropicologia, que no fundo era a tentativa de compreender como é que uma cultura europeia, ibérica, no caso, ou no nosso caso aqui, a portuguesa, conseguiu ser bem sucedida no esforço de ocupar essa vasta porção do continente americano. E o que levou a ele também a tecer elogios à colonização portuguesa, ao imperialismo português, justamente no momento de ditadura salazarista em Portugal, do processo de descolonização desse império. Né? Então, isso, com tantas outras coisas, acabou provocando uma série de tensões, de reservas em relação à sua figura, né, a figura do Freire, que repercutiram na maneira como a obra dele era encarada, né? Então, algumas das formulações que ele fez ainda hoje geram um certo, digamos assim, quase que uma repulsa, né? Então, a gente vê trechos no Casagrande Senzala, que ele comenta ali a violência colonial da nossa história, atribuindo, por exemplo, às mulheres indígenas um certo masoquismo diante da violência senhorial. Até hoje, a ideia de miscigenação, ou seja, das relações étnicas e raciais que sempre foram profundamente desiguais e violentas. Então, ele mantém a ideia da miscigenação como um fator democratizante da nossa sociedade, né? Então, acho que esse é um ponto também importante que faz parte da obra dele, né? Então, para o Freire, a miscigenação não se tratava de um projeto de futuro, né? Era mais um diagnóstico, era o fato de que a miscigenação, para ele, havia, de fato, democratizado a nossa sociedade. E por mais que não se encontre literalmente a expressão democracia racial num livro como Casagrande Senzala, a ideia estava ali, sim, desde a primeira edição, né? E esse é, sem dúvida, um dos temas mais controversos da interpretação dele. Bom, o Freire também teve uma carreira política, foi deputado federal, atuou em comissões culturais, ele fundou a Fundação Joaquim Nabuco na década de 40, teve alguns posicionamentos bastante controversos, né? Ele foi um entusiasta do golpe de 1964, o que também ajudou a aumentar as animosidades e reservas em relação à obra dele, né? Ele tinha os amigos pessoais dele, era o ditador Castelo Branco, né? Então, enfim, há relatos, inclusive, que ele atuava diretamente contra intelectuais de esquerda, seja escrevendo jornais, seja incentivando a perseguição pela ditadura desses indivíduos de esquerda. Então, de qualquer forma, acho que
assim como a atuação propriamente acadêmica, a atuação dele no campo da política institucionalizada sempre foi algo passageiro, né? Inclusive ele chegou a recusar alguns postos, como, por exemplo, o Ministério da Educação durante o governo de Castelo Branco, né? Então, resumindo, o Freire ele se definia sobretudo como um escritor, e foi assim que ele passou quase que as 9 décadas da vida dele, né? Escrevendo muito, escrevendo sobre a nossa história, sobre diversos outros assuntos, escrevendo sobre a sua própria escrita, né? Escrevendo sobre si mesmo. O Freire tinha essa particularidade, ele adorava falar de si mesmo, adorava que falassem dele, e é o que estamos aqui fazendo hoje, né? Muito obrigado por essa belíssima introdução, essa belíssima síntese, professor Fernando. E agora que o nosso espectador, então, já está mais familiarizado com o legado intelectual de Gilberto Freire, eu acho que a gente pode, então, avançar para um tópico mais contemporâneo, né, mais atual. E aí, tendo falado desse tema na obra do Freire, né, é inegável que nós citemos todo o debate, mas também todos os usos políticos, né? Você chegou a mencionar também o envolvimento de Freire com a política, com essas questões, né? Todos esses usos políticos que estão sendo feitos hoje da identidade nacional brasileira, né? Muito também em função da chegada da extrema-direita ao poder e as celebrações dos 200 anos da independência que estão ocorrendo nesse ano de 2022. Sendo assim, e considerando mais uma vez toda a relevância e o caráter polêmico, né, da obra de Freire e da própria biografia dele, é possível identificar na obra desse autor algum tipo de reflexão direta sobre o significado e a importância da independência do Brasil? A gente sabe que Freire escreve uma obra, né, que tem um tom mais culturalista em alguns momentos, é mais preocupado em alguns outros pontos, né, como história do cotidiano, mas existe essa reflexão direta sobre o tema da independência na obra do Freire? E de maneira indireta, talvez, é possível encontrar, talvez mesmo que de forma metafórica, né, no sentido do que seria a independência brasileira ou da soberania nacional na obra do Gilberto Freire? Bom, de fato, assim, temas como a identidade nacional, pensar a nação, pensar a sociedade, sempre foi central na reflexão dele, né? Mas não deixa de ser curioso o fato de que numa obra que foi realmente monumental, né, que é uma obra monumental, e voltada predominantemente para a história do Brasil, o tema da independência, ou melhor, o evento histórico independência, ocupe uma posição que eu diria secundária, né? Embora a independência seja comentada por ele em obras, e enfim, em obras dispersas, digamos assim, e a gente pode tomar aqui Sobrados e Mucambos como exemplo, né, porque é justamente um livro que trata do declínio da sociedade patriarcal da colônia e a passagem da colônia para o Império. Tem algumas intervenções dele no contexto do Sesc Centenário da Independência, em 1972, mas não parece ter sido, enquanto tal, enquanto um fato histórico por si só, um tema que tenha realmente preocupado Freire, né? Então, se a gente considerar a independência enquanto enfim, o 1822 como supostamente um evento de ruptura, como se fosse uma clara linha divisora de águas, supostamente separando, né, talvez abruptamente, um antes e um depois da nossa história, talvez fosse possível, inclusive, dizer que para o Freire a independência foi um não evento. Né? Então, isso não porque ele desconsiderasse a importância de 1822, né, os seus significados, mas, sobretudo, eu penso que essa ideia mais factual, que os franceses vão chamar de événementiel, de encarar a independência como um acontecimento definidor de épocas, não se encaixava plenamente na compreensão de história e de temporalidade com a qual o Freire trabalhava. Então, por um lado, porque o Freire estava muito mais atento, como você mencionou, Marcelo, aos aspectos mais culturais e às estruturas econômicas que fundamentavam a formação da nossa sociedade. Então, a diversidade cultural que formou um povo, que ele dizia, um povo plástico, miscigenado, pelo contato entre diferentes culturas, entre diferentes raças, mas também toda a base material assentada nas grandes propriedades agrárias, no cultivo do açúcar,
né? E enfim, isso é o que interessava para ele. E aqui eu acho que a formação dele em Colômbia foi central para essa ideia de história, porque lá ele teve contato com uma nova história norte-americana voltada para o estudo da economia, mas ele também teve contato com a antropologia, enfim, sempre citada do Franz Boas, que dava a ele elementos para se pensar a dimensão cultural da sociedade, né? Então, essa dimensão mais propriamente política, né, se fosse possível estabelecer em caixinhas assim o processo histórico, essa dimensão mais política da história aparecia para ele como se fosse uma mera superfície factual de condições históricas e materiais que eram muito mais profundas. Então, talvez o mais importante para ele, ou mais importante do que o grito do Ipiranga, tenha sido, sobretudo, a chegada da monarquia portuguesa, quando ela pisa nos trópicos, quando a real vem em 1808, trazendo não apenas a corte, mas o Estado monárquico para cá. Né? E para ele isso equivalia ou significou colocar limites aos poderes locais dos senhores aqui da colônia, né? Enfim, que ele inclusive chega a definir como um certo republicanismo que havia aqui antes da monarquia chegar. Então, em certa medida, para o Freire, a independência política acarretou justamente a falta de independência senhorial. Né? Então, as coisas mudaram um pouco de figura ali. Então, no fundo, para ele era mais importante a alteração espacial das nossas relações sociais, que a virada do século XVIII para o XIX foi acarretando, né? Ou seja, essa passagem do mundo rural para as cidades, para um mundo mais urbanizado. E mesmo isso, para ele, não era pensado em termos de uma curta duração. Né? Então, ele coloca isso num arco temporal bastante amplo, menciona desde a presença holandesa no século XVII, passa pelo desenvolvimento das cidades no contexto mineiro, por exemplo, do século XVIII, vai falar do Rio de Janeiro no século XIX. Então, o Freire pensa em termos de uma temporalidade mais longa. Né? E isso, eu acho que é o segundo ponto que eu destacaria, porque a independência, nesse sentido de que a independência talvez fosse um não evento para ele, né? Porque a maneira pela qual o Freire pensava o tempo histórico, ou como que o tempo histórico funcionava, como é que ele era organizado, não era por grandes rupturas transformadoras, mas sim por um processo lento de sedimentação. Então, o Freire ele operava muito por uma lógica temporal definida pelo que eu chamaria de uma homogeneidade do tempo histórico. Né? É um tempo que, mesmo que vá modificando as coisas, fazia mais por um acúmulo e não por deslocamentos rápidos e, sobretudo, por longas permanências que ligavam, né, que vinculavam de uma forma quase que homogênea passado e presente. Então, é certo que a sociedade da Casa Grande e da Senzala não era mais a mesma sociedade dos Sobrados e Mucampos, né? Mas entre uma coisa e outra, permanecia pelo menos dois fundamentos que estruturam essa temporalidade homogênea do Freire, né? A família patriarcal e a casa como essa instância, esse espaço de sociabilidade privilegiado por ele. Então, a história para o Freire era um processo de acomodação, né? No caso, acomodação de contrários. Né? Então, o senhor e o escravo, o patriarca e os seus subordinados, o homem e a mulher, a Casa Grande e a Senzala, o sobrado e o mucambo, a família e o Estado, né? Ou seja, a vida íntima e o espaço público, uma acomodação, ou a expressão que ele utiliza, um equilíbrio de antagonismos sem grandes rupturas. Então, a independência foi, sobretudo, um momento, né, dentro desse processo mais amplo de acomodação e de afirmação de uma vocação nacional, talvez, que nunca iria romper definitivamente com o seu passado, ou seja, com o rastro português e com as formas de relação social fundadas e estruturadas desde a colônia. Então, nesse sentido, e talvez forçando um pouco a interpretação, aqui eu diria que qualquer projeto que pudesse ser formulado a partir da história do Freire seria menos um projeto que buscasse pensar, seria menos uma forma de inventar novos futuros do que de reinventar velhos passados. Né? Daí o toque mais conservador, passadista, mesmo nostálgico, que normalmente se atribui à obra do Freire, né? E que ele próprio reconhecia em certa medida. Então, eu desconfio que para ele não seria bem vista a ideia de pensar a independência como uma grande mudança profunda nas nossas estruturas de poder, né? Os lugares sociais estavam bem delimitados e deveriam permanecer ali. Então, os lugares dos homens, das mulheres, dos brancos, dos negros, dos indígenas, dos ricos, dos pobres, e assim por diante. Obrigado por sua resposta, com essa interessante reflexão sobre a própria concepção de história mesmo, né, do Gilberto Freire, professor Fernando.
que é bastante esclarecedora sobre a importância do legado intelectual do Gilberto Freire, no que diz respeito a esses insights sobre, não só sobre a independência, né, mas sobre a própria concepção que esse intelectual possuía sobre o processo histórico. Perfeito, excelente reflexão e bastante esclarecedora desses pontos. E aí, para a gente ir caminhando para o final, ainda tratando de uma questão contemporânea, né? E nos aproximando de uma provocação que foi feita pelo Hayden White, né, esse historiador norte-americano, em uma obra mais tardia, sobre a necessidade dos historiadores se inclinarem à dimensão prática do passado, né? O que o White chama lá de passado prático. Eu gostaria de te perguntar, professor Fernando, o que é que de prático e talvez de atual ainda existe na obra de Gilberto Freire? Né? Você chegou a mencionar essa concepção de história dele, né? Essa ideia da necessidade de se conceber a história, pelo menos a história brasileira, através dessa chave, né, do equilíbrio de antagonismos. E aí eu queria te perguntar, né, tendo em vista que, inegavelmente, nós estamos falando de um autor clássico, como que a obra freiriana ainda pode ser útil para orientar a vida e as ações dos nossos contemporâneos, pensando especificamente no Brasil? Em qual aspecto, exatamente? Será que há? E, por fim, para a gente concluindo, o que é que nós poderíamos historicizar e destacar como mais obsoleto, inatual e problemático no pensamento de Gilberto Freire? Você chegou a mencionar essa visão um pouco saudosista do passado nacional em Freire. Quais seriam esses elementos mais inatuais que a gente poderia, talvez, largar de mão, abandonar na obra do Freire? O Freire, assim, da mesma forma como ele buscou os antagonismos que são constituintes da nossa história, diria que a própria história da recepção da obra do Freire, mesmo a história da construção pública da sua pessoa, ou talvez da sua persona autoral, foi sempre marcada por antagonismos que nem sempre se equilibravam, né? Então, se a gente faz uma varredura dos usos atuais sobre o Gilberto Freire, consegui encontrar, por exemplo, um nome que serviu de objeto para um podcast razoavelmente elogioso, produzido por um movimento social como o MTST. Né? Então, e ao mesmo tempo, ele também é exaltado por figuras da extrema-direita que fazem parte do grupo de arrivistas, né, que formam o entorno político e social do bolsonarismo. E é curioso porque, nos dois casos, o Freire ele é tanto elogiado quanto exaltado pela valorização que ele propunha na sua obra do brasileiro visto pela chave da miscigenação ou da mestiçagem. Então, correndo o risco aqui de ficar no mero clichê, eu diria que o Freire é justamente esses clássicos, né, cuja leitura ainda hoje ela deve ser vista da mesma forma como o Ítalo Calvino respondeu de por que ler os clássicos, né, porque é melhor ler do que não ler. Né? Então, e a leitura do Freire é sempre um misto, né, que vai desde um assombro por uma escrita que é primorosa, né, ele escrevia realmente muito bem, por aquela ideia genial que está ali, de repente aparece no meio do parágrafo, por um trânsito sempre constante entre diversos gêneros discursivos, diversos campos de saber, né, por essa inquietação dele em relação ao risco de ficar preso numa caixinha disciplinar ou numa caixinha disciplinada. O Freire sempre recusou ou tentou recusar isso. Né? E a leitura dele é um misto desse assombro, né, desse quase que encantamento com a sua obra, com um certo desconforto diante do seu autor. Esse autor, como eu mencionei, que falava do masoquismo das Índias, diante do sadismo violador do homem branco, que confessava já no final da vida dele que ele havia mantido relações sexuais com mulheres negras como um mero experimento antropológico. Né? Então, ele tinha essas questões pessoais que nos deixam um pouco, enfim, provocam isso para falar numa forma bastante suave, um certo desconforto. Né? Então, claro, a gente sempre pode fazer, ou deva fazer, um esforço contextualista, né, de situar o autor em sua obra, mas o desconforto permanece e a gente acaba, né, consciente ou inconscientemente, lendo os textos dele com outros olhares em função dessa persona que ele próprio criou. Né? E aí vem um pouco... junto com isso vem as notícias da simpatia dele por ditadores, o apoio ao golpe de 64. Então, a relação autor-obra acaba ficando numa zona meio nebulosa, sem sombra de dúvida.
De todo modo, eu acho que a partir disso e considerando essa ambiguidade que a gente sente lendo Freire, não há dúvidas de que ele tinha uma qualidade intelectual que é sempre importante de destacar, que é a curiosidade, né? Uma curiosidade, uma vontade que permaneceu ao longo da vida dele, de nos entendermos enquanto sociedade, de sempre buscar uma compreensão que era de fato genuína, né, sobre o que nos constitui enquanto grupo social. Né? Talvez menos enquanto nação, e mais enquanto uma sociedade mesmo, enquanto um agrupamento de indivíduos. Né? A gente pode discutir as respostas que ele formulou, os caminhos interpretativos que ele seguiu, mas acho que não seria honesto tirarmos dele essa qualidade, né, e deixarmos de reconhecer a importância da sua obra. E talvez o Brasil que a gente precisa, ou a sociedade brasileira que a gente precisa pensar hoje, esteja, de alguma forma, já prefigurado na obra dele. Né? As relações entre Estado e família, entre o público e o privado, entre brancos, negros e indígenas, entre elites econômicas e classes trabalhadoras, esse país dos permanentes e violentos antagonismos estava ali contido na obra dele. Né? Mas talvez seja mais importante a gente pensar isso para além das dicotomias ou para além da tentativa de equilibrar essas dicotomias ou de buscar o equilíbrio desses antagonismos. Né? Então, eu diria que os limites e as possibilidades da obra do Freire se encontram no mesmo lugar, ou seja, na forma como nós nos relacionamos ainda hoje com os nossos passados, né? Que sempre foi o objeto, por excelência, dessa curiosidade do Freire. Né? Como é que a gente lida com os nossos passados? E se para o Freire essa forma de se relacionar com o passado passava em larga medida pela reafirmação das estruturas sociais formadas nesses nossos passados, talvez o que a gente necessite hoje é, de forma urgente, né, prestar conta com esses passados, né, tornar esses passados cada vez mais visíveis de uma forma muito abrupta e talvez da forma mais descomedida possível. Né? Ou seja, é quase como se abrir uma brecha no nosso tempo presente, rasgar esse tempo, né, talhar essa nossa atualidade, para podermos perceber, de fato, o quanto de passado há nesse invólucro da nossa realidade contemporânea. Né? E nem sempre, sobretudo, eu acho que essa é a distância que talvez a gente tenha que manter com o Freire, nem sempre é um passado desejável, né, para nós hoje. Né? Mas muitas vezes é um passado silenciado, escamoteado, justamente por essa perspectiva que busca equilibrar antagonismo, né? Sempre chegar num ponto equidistante entre coisas tão diversas entre si. Né? Eu acho que essa nossa tarefa de prestar contas com os nossos passados deve ser feita não para elaborar um elogio nostálgico, né? Mas sim para romper, talvez romper menos com o passado do que romper com esse nosso presente, que ainda hoje é tão violento, tão injusto, tão destrutivo. Né? E aí acho que nesse sentido, ainda que a gente permaneça lendo o Freire, talvez a gente tenha que ir muito além do que o Freire tem para nos oferecer na obra dele. Muito obrigado, professor Fernando, por essa leitura crítica bastante completa do legado de Gilberto Freire e bastante atual. E aí, a Ampu Brasil e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia agradecem muito pela sua participação e convidam, então, os nossos espectadores a curtirem esse vídeo, a se inscreverem no canal e a continuarem acompanhando a série Escrevendo o Brasil aqui no canal do YouTube da Ampu Brasil. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Obrigado.